Fala galera, como vocês estão? Todos bem? Todo mundo se cuidando, se protegendo, todo mundo em casa. É isso aí. Pessoal, tá chato ficar em casa, né? Mas em breve a gente vai estar na escola aí novamente, fazendo atividades, fazendo brincadeiras aí na quadra. Como que tá aí as atividades? Vocês estão conseguindo fazer? Tá tendo alguma dificuldade? Se já estiver pronto, envie para mim aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Se tiver alguma dúvida é só chamar, tá bom? A gente ajuda vocês, esclarece toda a dúvida. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o corpo, né? O que representa o nosso corpo, quem somos nós, não somente o corpo físico, mas o intelecto também, e falar um pouquinho também sobre uma parte de nós que nós não enxergamos, né? Mas nós temos, ela é a fonte dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Que se chama de alma, tá? Ela vai ser comentada no texto de hoje também. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre as Olimpíadas, né? E o conteúdo de hoje tem um pouco a ver com as Olimpíadas também, tá? Vai ser, depois dessa aula a gente vai sair mais com uma dúvida, né? Uma pergunta na nossa mente que somente você vai poder responder, tá? Essa aula de hoje vai nos fazer pensar um pouco, tá? Primeira pergunta é quem somos nós, né? O que é o nosso corpo? O que é um corpo? Dentro da história do homem na Terra, o corpo, nosso corpo humano, teve vários significados, né? Teve valores diferentes em cada fase da história do homem aqui na Terra. Começando pela Grécia, a Grécia Antiga, da qual nós vimos um pouco, né, por causa das Olimpíadas, né, que a gente comentou na última aula. A gente aprendeu que as Olimpíadas elas já acontecem há pelo menos 776 anos antes de Cristo. Se a gente está no ano 2020 depois de Cristo, significa que as Olimpíadas elas já existiam há mais ou menos 2.800 anos atrás, tá? Nessa mesma época, o corpo do homem ele tinha assim uma grande representação, tinha um grande significado. Quanto mais musculoso, quanto mais forte o homem fosse, né, ele teria assim uma maior importância onde ele vivia. Vamos supor que seja nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo aí essa crise aí do coronavírus. Vamos pegar um homem, uma pessoa que vai criar a vacina para o coronavírus. E vamos pensar lá atrás no homem mais forte, no homem mais musculoso, no corpo mais bonito da época. Essas duas pessoas eles teriam a mesma importância, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que o homem forte, né, aquele homem que tivesse o corpo mais bonito, na verdade ele foi abençoado pelos deuses para estar participando das Olimpíadas também, por ele ter aquele corpo de boa aparência. E aquele mesmo homem, ele lutava nas guerras que o país dele enfrentava naquela época, né? Então era um homem que tinha uma grande importância, né? E era esse o significado que o corpo tinha naquela época, né? Da aparência, né? O corpo naquela época ele era assim era algo assim muito desejado, era algo que todo mundo queria ter, né? Era algo muito importante de se ter na época, um corpo bem aparente, né? Ser belo, ser lindo, era isso que eles buscavam na época, né? A idade de cada pessoa nessa época tinha um significado, tinha uma certa beleza, e era isso que eles
davam importância na época. É claro, eles valorizavam muito o estudo, né? A pessoa, uma pessoa inteligente, uma pessoa forte para eles tinha os mesmos valores, tinha a mesma importância, né? Eles davam muita importância na alimentação, né? Na meditação também, mas o que o corpo significava para eles na época era isso, né? Ter um corpo forte, ter um corpo bonito, era algo tão importante quanto se ter uma inteligência. Tá? O tempo passou e a gente chega numa época que é conhecida como Idade Média. Idade Média, ela vai do século XV vai do século V ao século XV, vai do século V ao século XV. Nessa época, a religião entra na história do homem, e muda um pouco a ideia da importância que o corpo tinha. O corpo deixa de ter tanta importância. O mais importante agora é cuidar da alma, né? Cuidar do relacionamento que o homem deveria ter com Deus. Mas, na verdade, o que a religião colocava no homem era o medo do próprio Deus. Eles tinham, assim, tanto medo, né, que o corpo deveria ser castigado. Quanto mais castigado o corpo fosse, melhor, porque eles acreditavam que o corpo do ser humano era carregado de coisas ruins, de vontades que não agradavam a Deus, né? Era um corpo carregado de erro, de pecado, então ele deveria ser castigado e isso agradaria a Deus. Era isso que a religião acreditava nessa época, chamada de Idade Média. Para você ter uma ideia, nem banho eles tomavam direito, né? Era colocado uma ideia, né, pelos religiosos da época e também pelos médicos que o banho ia fazer mal para o corpo, né? Ia trazer doenças, ia deixar as pessoas sentindo muito frio, enfim, e por isso o banho não era recomendado. Também não era, também era proibido de fazer exercícios físicos na época, né? Tudo isso por quê? Porque eles acreditavam que a alma tinha mais importância que o corpo. O corpo deveria ser castigado e a alma que deveria ser cuidada. Era essa a ideia que eles tinham do corpo na Idade Média. Tá? O tempo passou e a gente chegou na era que se chama Era Moderna. Não é os dias de hoje ainda. É uma era chamada Era Moderna, depois da Idade Média. Até então, o corpo do homem ele tinha mais significado, ele tinha mais importância do que o corpo da mulher. Por exemplo, uma mulher na Idade Média, até mesmo no começo da Era Moderna, uma mulher ela não poderia, por exemplo, entrar em uma igreja, né? Já depois de certo tempo que a Era Moderna passou a fazer parte da história do homem, as mulheres começaram a frequentar a igreja, as mulheres já podiam trabalhar, né? Nessa mesma época aqui, começou a surgir as indústrias, né? Essa época aqui ela é conhecida como o início da busca pela ciência, pelo conhecimento, pelo estudo. A partir daqui começaram a se desenvolver a medicina, os remédios, as primeiras indústrias, fábricas, né, no caso. Aqui também iniciou a história da educação física, né? No início, a educação física ela baseava somente em ginástica. Só que essa ginástica era para fortalecer o corpo das pessoas já na infância, já nas escolas, para o trabalho, né? Então, o corpo do homem ele se tornou uma fonte de estudo, né? Era esse o significado que o corpo tinha na época, uma fonte de estudo, né? O corpo das pessoas era utilizado para estudos, né? Para se fazer exercício, né? Desenvolver exercício, para que o mesmo corpo pudesse ficar mais forte
e ser usado no trabalho. Então ele se tornou uma máquina de trabalho. Tá? E passados-se os anos, nós chegamos na era atual, né? Que são os anos em que nós vivemos hoje. Tá? Essa era que nós estamos hoje, ela é conhecida como uma época onde as pessoas dão muita importância para a beleza, para a aparência. É uma busca tão grande pela beleza que as pessoas acreditam que a beleza vai trazer felicidade para as pessoas. Só que essa procura, né, acaba desenvolvendo nas pessoas alguns problemas, na verdade, às vezes até algumas doenças, como, por exemplo, a depressão. Né? Nunca se gastou tanto, né, por exemplo, em cirurgia plástica, para a pessoa ficar mais bonita, em academias, não para a pessoa buscar a saúde, mas para a pessoa buscar uma boa aparência, em maquiagem, não somente para o corpo em si, mas também na questão daquilo que a gente usa, né? Roupa. Se uma pessoa não tiver com a roupa melhor do que a outra, ela pode chegar em casa e dormir triste por causa disso. Se o tênis dele não for mais caro, mais bonito do que o outro, ele não está feliz. Né? Ele tem que incomodar o pai e a mãe para trabalhar até se cansar para ter um dinheiro e comprar um tênis do mais caro ali, o mais bonito, que chama a atenção de todo mundo, senão ele não está feliz. Se ele não tiver o celular assim, da última geração na mão dele, ele não está bem. Né? Essas coisas que marcam a geração, né, a nossa era, a era atual, a era que eu e que você fazemos parte. Só que até onde vai isso? Né? A aula de hoje, ela faz a gente pensar um pouquinho. O que na nossa vida tem que ter mais importância? O que na sua vida tem mais importância? Será que é a sua felicidade? Ou será que é o que as pessoas pensam de você? Né? Será que você compra suas roupas? Será que você faz aquilo que você quer fazer porque você gosta? Ou porque as pessoas dizem para você fazer assim? A televisão diz para você fazer desse jeito. A televisão, a internet diz que você tem que se vestir desse jeito. Né? A aula de hoje faz a gente pensar um pouquinho. Tá? Essa é a ideia. Tá, gente? Para que serve o nosso corpo? Né? O nosso corpo ele tem que ser bem cuidado, sim. Né? Mas não para que as pessoas possam admirar, não para que as pessoas tenham que desejar ter um corpo que nem o da gente, mas para a nossa saúde. Né? Essa é a importância da gente cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, ter uma boa alimentação. A gente também tem que parar de pensar somente na gente, né? Somente na nossa felicidade, somente no nosso bem-estar, mas tem que parar para pensar um pouco mais nas pessoas também. Né? Essa é a preocupação que a gente deve ter com a nossa alma. Né? Se o nosso corpo aqui fora estiver bem, mas nós não estivermos bem com as nossas pessoas, com as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, nossos parentes, por exemplo, ou até mesmo pessoas que a gente não conhece, a nossa alma não vai estar bem. Né? Então, o que a aula de hoje quis dizer? Que todas essas épocas que a gente falou, ele tem um erro, mas ele também tem uma importância. É necessário cuidar do corpo, sim, mas para a saúde. É necessário cuidar da alma, sim, mas não a ponto de castigar o nosso corpo, porque se a gente perder a nossa saúde, a gente vai morrer rápido. Hoje, por exemplo, um ser humano ele pode viver até 80, 90, 100 anos se ele se cuidar bem. Nessa época, na época da Idade Média, ele não passava de 40 anos. Porque ele não dava atenção para a higiene dele, né, e ele poderia morrer mais rápido. Né? É importante, sim, a gente ter uma boa aparência,
né? Mas não para as pessoas observarem isso, mas para a gente estar bem com a gente mesmo, tá? É isso que a aula quis passar para nós hoje, né? Fazer a gente raciocinar, para a gente pensar um pouquinho, tá? Eu deixo aqui algumas perguntas para você responder, tá? São perguntas pessoais, tá? E por último, uma atividade para você fazer aí com a sua família. A pergunta é: você se preocupa com o que as pessoas acham do seu corpo? Né? Você se preocupa com o que as pessoas acham da forma como você se veste? Cite 3 maneiras de como você pode usar o seu corpo, né? Será que é somente para usar como uma vitrine, né? Para estar bem arrumado, com as melhores roupas, né? Para ter o melhor corpo formado em uma academia ou numa sala cirúrgica, né? Colocando ali, fazendo ali algumas cirurgias, né? Para estar bonito, né? Ou será que o seu corpo pode servir de auxílio, de benefício para alguém? Por exemplo, não sei, de repente você pode passar um dia trabalhando para ajudar alguém que de repente, não sei, choveu forte na casa da pessoa, quebrou algumas telhas e de repente você pode usar o seu corpo para ajudar aquela pessoa a arrumar a casa dela, né? Essa a função do nosso corpo hoje em dia, tá? Então a gente tem que pensar, sim, no nosso intelecto, no nosso raciocínio, né? Estudando, lendo, aprendendo, né? No nosso corpo, cuidando dele, da sua saúde e também da aparência, né? E da nossa alma, né? Ajudando as pessoas, estando bem com nós, com as pessoas, né? E para aqueles que acreditam, também com Deus, né? Beleza, gente? Essa é a aula de hoje e também tem uma atividade aí para você fazer junto com a sua família, tá? Criar na sua casa um circuito de brincadeiras em que você possa usar alguns movimentos do esporte, como andar conduzindo uma bola, né? Pode colocar ali alguns obstáculos para você fazer no zigue-zague com a bola. Não tem uma bola, faz uma bola de meia, usa uma laranja aí, não tem problema, né? Andar quicando uma bola, né? Que nem se faz no basquete. Se você não tiver uma bola, pega um ursinho de pelúcia ou algum outro objeto, joga para o alto, bate uma palma, segura, isso trabalha a sua coordenação motora. Outras atividades também, como correr, pular, tá bom? Essa é a atividade que eu peço aí. Beleza, gente? A aula hoje ficou um pouquinho extensa, mas é necessário para a gente raciocinar, para a gente pensar um pouquinho. Legal? Deus abençoe, se cuidem, se protejam. Em breve a gente vai estar juntos novamente. Um abraço.